Hoje você compra um computador com rodas que entra em pânico se cair um pouco de água, mas antes de 2008, os engenheiros projetavam para a eternidade. Essas SUVs modernas têm uma data de validade mais curta que uma caixa de leite. No entanto, estas 14 lendas de ferro fundido ignoram a passagem do tempo. São tanques de aço real que você pode reparar com uma chave inglesa no meio do deserto. Hoje, resgatamos as máquinas que se recusam a morrer e que humilham qualquer modelo novo. Comecemos! Número 14. Suzuki Vitara/Sidekick primeira geração. Começamos com um veículo que muitos confundem com um brinquedo devido às suas dimensões compactas, mas que esconde um dos chassis mais robustos já fabricados para o seu tamanho. O Suzuki Vitara de primeira geração, vendido em alguns mercados como Sidekick ou Tracker, é o exemplo perfeito de por que você não deve julgar um livro pela sua capa. Enquanto os veículos todo-terreno modernos deste segmento são monoblocos derivados de carros compactos, o Vitara foi construído sobre um chassi de longarinas e travessas, exatamente igual a um caminhão de carga pesada. Esta arquitetura confere-lhe uma rigidez estrutural que lhe permite suportar décadas de castigo fora do asfalto sem que a carroceria se deforme. Sob o capô, encontramos motores de 4 cilindros que são a definição da simplicidade japonesa. Seja o de 1,6 litros de 8 válvulas ou o posterior de 16, estamos diante de máquinas que não conhecem a fadiga. Não tem sistemas complexos de injeção direta, nem turbos de geometria variável que possam falhar. É mecânica pura. O que faz do Vitara um verdadeiro sobrevivente é a sua leveza combinada com uma transmissão manual e uma caixa de transferência mecânica. Ao pesar tão pouco, os componentes da suspensão e da direção não sofrem o desgaste acelerado que vemos nas enormes caminhonetes atuais. É comum ver exemplares dos anos 90 superando os 300 mil quilômetros com o motor original sem ter recebido mais do que trocas de óleo e correias. É um veículo que foi projetado para ser maltratado em estradas rurais do Japão e acabou conquistando o mundo inteiro pela sua incapacidade de se render. Se você busca algo econômico, pequeno, mas virtualmente indestrutível, esta é a porta de entrada para o mundo da resistência real. Número 13. Nissan Pathfinder VD20i1. Antes que a Pathfinder se tornasse uma caminhonete familiar de 3 fileiras de assentos com transmissão continuamente variável, era uma autêntica guerreira do deserto. A geração conhecida internamente como WD21 é um lembrete de quando a Nissan competia lado a lado com a Toyota pela supremacia da durabilidade. Baseada na plataforma da lendária picape Hardbody, esta caminhonete foi projetada para suportar o abuso sistemático. Seu coração mais famoso é o motor V6 de 3 litros conhecido como VG30. Este bloco é um velho conhecido da marca, utilizado inclusive em carros esportivos, mas ajustado aqui para entregar torque em baixa e, sobretudo, para resistir ao calor extremo e às longas jornadas de trabalho. O bloco é de ferro fundido, o que lhe confere uma estabilidade térmica que os motores de alumínio modernos simplesmente não conseguem igualar. É uma caminhonete que você pode dirigir através de um rio, cruzar um banco de areia e depois levar para a rodovia sem que emita uma única queixa. A robustez da Pathfinder WD21 também reside em seu sistema de tração integral. É um sistema da velha escola, com cubos de bloqueio manuais ou automáticos que parecem sólidos ao toque. Não há botões eletrônicos que enviem sinais para um módulo. Aqui há alavancas e engrenagens reais se conectando. Os proprietários dessas máquinas costumam relatar que, embora o interior possa começar a mostrar o passar dos anos com plásticos rangendo ou estofamento desgastado, a mecânica permanece imperturbável. É uma daquelas caminhonetes que, se você der a manutenção básica, o acompanhará até o fim dos seus dias. Número 12. Jeep Cherokee X-Jaw. Se há um veículo nesta lista que tem status de culto por sua resistência, é o Jeep Cherokee XJ.
Produzido durante quase 2 décadas com muito poucas mudanças estruturais, este veículo desafiou todas as convenções de sua época. Apesar de ser um dos primeiros designs a utilizar uma estrutura semi-monobloco, a Jeep conseguiu criar algo que é tão resistente quanto um tanque. Mas o verdadeiro segredo de sua imortalidade não está apenas em seu chassi, mas no que vive sob o capô. Falamos do lendário motor de 6 cilindros em linha e 4 litros. Este motor é considerado por muitos mecânicos como um dos melhores já construídos na história da humanidade. É um design de válvulas sobre o cabeçote que prioriza a durabilidade sobre qualquer outra métrica. Não é o motor mais eficiente em consumo de combustível e certamente não é o mais silencioso, mas é capaz de funcionar sob condições que destruiriam qualquer motor moderno em questão de minutos. Foram documentados casos de Cherokees funcionando quase sem óleo, com um sistema de refrigeração falho ou após terem engolido água, e ainda assim, o 6 em linha continua ligando ao primeiro toque da chave. Acompanhando este motor, encontramos usualmente a transmissão automática AW4, fabricada pela Aisin Warner, a mesma empresa que fornece componentes para a Toyota. Esta combinação de motor americano de ferro e transmissão japonesa de alta precisão criou uma sinergia de confiabilidade que poucas vezes se repetiu. O Cherokee XJ é quadrado, barulhento e espartano, mas é uma ferramenta de sobrevivência. É o tipo de veículo que você compra quando sabe que sua vida pode depender de um motor ligar em uma manhã a 20 graus abaixo de zero no meio do nada. Número 11. Mitsubishi Montero, Pajero segunda geração. Terminamos esta primeira sessão com a rainha do deserto, a caminhonete que humilhou seus concorrentes no rally mais duro do mundo, o Paris-Dakar, ano após ano. A segunda geração da Mitsubishi Montero, também conhecida como Pajero ou Shogun, representa o auge da engenharia da Mitsubishi antes que a marca decidisse focar em veículos mais urbanos. O que separa a Montero de quase qualquer outra SUV de sua era é o nível de super engenharia em seu sistema de tração. Introduziram o sistema Super Select, que permitia ao motorista alternar entre tração traseira, tração integral permanente e tração integral com bloqueio do diferencial central enquanto o veículo estava em movimento. Era uma tecnologia à frente de seu tempo, mas construída com uma robustez tal que raramente falhava. Os motores diesel de 4 cilindros e 2,8 litros, ou os V6 a gasolina, foram projetados para trabalhar em mercados globais onde o combustível costuma ser de má qualidade e as oficinas mecânicas brilham pela sua ausência. Os componentes da suspensão da Montero são massivos, projetados para absorver impactos que dobrariam os braços de controle de uma caminhonete moderna. É um veículo que transmite uma sensação de solidez absoluta. Quando você fecha a porta, o som é surdo, como se estivesse fechando um cofre. Não é apenas um meio de transporte, é uma declaração de princípios mecânicos. Uma Montero dos anos 90 bem mantida não é uma relíquia, é uma garantia de que você chegará ao seu destino, não importa o quão danificada esteja a estrada. Número 10. Isuzu Trooper Monterey. Quando falamos de Isuzu, falamos de uma marca que não fabrica máquinas para impressionar nos semáforos, mas para trabalhar até o cansaço. A Isuzu Trooper, conhecida em muitos mercados como Monterey, é um monumento à funcionalidade sobre a forma. Enquanto outros fabricantes se preocupavam com as linhas aerodinâmicas, a Isuzu manteve um design quadrado e espaçoso, que permitia uma visibilidade periférica inigualável, mas sua verdadeira força reside no que não se vê a olho nu. A Isuzu é, antes de tudo, um fabricante de motores industriais e caminhões pesados. Essa mentalidade foi transferida diretamente para a Trooper. O motor V6 de 3,2 litros e o posterior de 3,5 litros são unidades que parecem ter sido projetadas para um gerador elétrico ou um barco pequeno por sua capacidade de manter uma temperatura estável sob carga constante. Seus componentes internos são massivos em comparação com os motores de alumínio leve atuais.
Além disso, nos mercados internacionais, o motor turbodiesel de 3,1 litros se tornou uma lenda da agricultura e da mineração por sua capacidade de funcionar com combustíveis de baixa qualidade sem apresentar falhas catastróficas. O chassi da Trooper é uma peça de engenharia que hoje em dia resultaria muito custosa de produzir para um veículo de consumo massivo. As longarinas de aço têm uma espessura superior à média de sua classe, o que previne a fadiga do metal mesmo depois de décadas de transitar por estradas de terra e pedra. É comum encontrar exemplares com 500 mil quilômetros que ainda conservam a integridade estrutural de fábrica, sem ruídos parasitas nem desalinhamentos nas portas. É uma ferramenta de precisão mecânica projetada por uma marca que entende que o luxo maior na estrada é a certeza de que você vai chegar ao seu destino. Número 9. Toyota 4Runner segunda e terceira geração. É impossível falar de imortalidade automotiva sem mencionar a Toyota, mas as gerações segunda e terceira da 4Runner ocupam um lugar especial no panteão da resistência. A segunda geração é lembrada por seu design icônico e seu porta-malas com vidro elétrico, mas foi a terceira geração que aperfeiçoou a fórmula da indestrutibilidade urbana e rural. Construída sobre a base da picape Hilux, esta caminhonete herdou o DNA dos veículos que a Cruz Vermelha e as Nações Unidas utilizam nas zonas mais conflitivas do planeta. O motor de 6 cilindros e 3,4 litros, conhecido como 5VZIF, e é uma das peças mais confiáveis que saíram de uma planta de montagem japonesa. Não é um motor potente para os padrões modernos, mas é um motor que não tem pontos fracos conhecidos. Os sistemas de refrigeração são exagerados, os sensores são de uma simplicidade espartana e a gestão eletrônica é tão conservadora que o motor nunca trabalha sob um estresse real. A 4Runner dessas épocas tem uma característica que os entusiastas valorizam acima de tudo: a qualidade de seus materiais. O aço utilizado em sua carroceria tinha um tratamento galvânico que a tornava extremamente resistente à corrosão em comparação com seus rivais da época. Em seu interior, os interruptores e comandos têm um tato mecânico que parece dizer que funcionarão por outros 100 anos. Dirigir uma dessas caminhonetes é sentir uma conexão direta com a mecânica. Não há filtros eletrônicos desnecessários, apenas você, o motor e um sistema de tração que resgatou milhares de motoristas de situações impossíveis. Número 8. Chevrolet Suburban nona geração, GMT 800. Para entender a nona geração da Suburban, fabricada sob a plataforma GMT 800, devemos esquecer tudo o que sabemos sobre os produtos plásticos da General Motors moderna. Esta foi a última grande era das SUVs americanas, construídas com uma filosofia de superdimensionamento. A Suburban não é apenas uma caminhonete grande, é um encouraçado projetado para transportar 9 pessoas e rebocar uma lancha de 3 toneladas simultaneamente sem suar. O segredo do seu sucesso é a família de motores Vortec, especificamente o de 5,3 litros e o de 6 litros. Estes motores utilizam uma arquitetura de árvore de Camis no bloco que data de meados do século passado, mas refinada ao extremo. Ao não ter complexos sistemas de sincronização variável de válvulas ou múltiplos turbos, há muito poucas coisas que possam sair mal. O bloco de ferro fundido destas unidades é praticamente eterno. Estes motores são tão resistentes que se tornaram o padrão para os transplantes mecânicos em todo o mundo. Quando alguém quer que um carro velho seja confiável, instala-lhe um motor de uma Suburban. Mas a resistência da GMT 800 não se detém no motor. Tudo neste veículo é grande, os travões são massivos, o radiador parece saído de um caminhão de bombeiros e os diferenciais estão desenhados para suportar níveis de torque que destruiriam a transmissão de qualquer SUV moderna. É uma carrinha que foi construída para as famílias americanas que cruzam o continente de costa a costa cada verão, enfrentando o calor do Arizona e as montanhas do Colorado.
Se procura a definição de força bruta americana combinada com uma longevidade que desafia a lógica, esta geração de Suburban é o padrão de ouro. A verdadeira chave que une todas estas máquinas, desde a pequena japonesa até a gigante americana, é uma escolha fundamental dos engenheiros da época: o uso do ferro fundido. No mundo moderno, o alumínio é o rei, porque é leve e ajuda a reduzir o consumo de combustível para cumprir com as normativas ambientais. No entanto, o alumínio tem uma memória térmica distinta e é muito mais propenso a deformar-se ante um sobreaquecimento acidental. Número 7. Ford Excursion com motor diesel de 7,3 litros. Se a Suburban é um couraçado, a Ford Excursion com um motor Power Stroke de 7,3 litros é uma fortaleza móvel. Houve um tempo em que a Ford decidiu que não existia tal coisa como uma carrinha demasiado grande, e o resultado foi a Excursion. Mas o que a torna verdadeiramente imortal não é o seu tamanho, mas sim o coração que bate sob o seu capô de aço. O motor diesel V8 de 7,3 litros, fabricado pela International Navistar para a Ford, é amplamente considerado como o melhor motor diesel que jamais se tenha instalado num veículo de passageiros na América do Norte. Ao contrário dos motores diesel modernos, plagados de sistemas de emissões complexos e filtros de partículas que se obstruem, o 7.3 é uma unidade de injeção direta puramente mecânica na sua essência. É um motor de baixas rotações, mas de um torque massivo, desenhado para durar 500 mil ou 600 mil quilômetros antes que seja necessário sequer abri-lo para uma revisão maior. A Excursion utiliza o chassi da série Super Duty da Ford, o que significa que os seus componentes de suspensão, direção e travagem são de grau comercial. É um veículo que ignora o passar do tempo porque foi construído para o castigo. Num mundo onde as carrinhas modernas parecem de cristal, a Excursion 7.3 permanece como um lembrete de que quando combina o volume de carga de um ônibus com a mecânica de um trator pesado, obtém algo que é simplesmente indestrutível. Número 6. Mercedes-Benz Classe G Modelos W461. Muito antes de se converter no acessório de moda nas ruas de Beverly Hills, o Mercedes-Benz Classe G era uma ferramenta militar pura e dura. Para encontrar a verdadeira confiabilidade, devemos olhar para os modelos das séries V461 e os primeiros 463. Estas não são as carrinhas com ecrãs e luzes de cores de hoje. Estas são as máquinas que os exércitos de meio mundo escolheram para suas operações de campo. A chave do Classe G antigo é a sua simplicidade espartana. Tudo neste veículo foi desenhado para ser reparado no meio do nada com ferramentas básicas. Os motores de 5 e 6 cilindros em linha, tanto a gasolina como a diesel, são unidades que operam sob princípios de baixa compressão e alta durabilidade. O motor diesel, o M606, por exemplo, é apelidado por muitos como o 2JZ do mundo diesel devido ao seu bloco de ferro incrivelmente forte e à sua capacidade de funcionar durante décadas com uma manutenção mínima. Número 5. Nissan Patrol GRY61. No hemisfério sul e no Médio Oriente, existe um veículo que disputa o trono da montanha com a Toyota, e esse é a Nissan Patrol, especificamente a geração Y61. Se procura um veículo que possa cruzar um deserto de dunas a 50 graus centígrados sem que a agulha da temperatura se mova 1 milímetro, a Patrol é a resposta. A alma da Patrol Y61 é o motor T de 48, um bloco de 6 cilindros em linha e 4,8 litros que é uma obra-prima da engenharia japonesa. Este motor tem uma cambota suportada por 7 rolamentos principais e um sistema de lubrificação que garante fluxo de óleo mesmo em ângulos de inclinação impossíveis. Mas não é só o motor. A Patrol é famosa por ter os eixos mais fortes de qualquer veículo 4x4 da sua classe. Os seus diferenciais são tão massivos que os entusiastas do todo-terreno muitas vezes os compram usados para os instalar noutros veículos que partiram os seus próprios componentes.
A robustez da Patrol sente-se em cada comando. É uma carrinha pesada, mas esse peso é aço real. Não há concessões à leveza aqui. Cada suporte, cada parafuso e cada painel de carroçaria está pensado para resistir à fadiga do metal provocada pelas vibrações constantes em terrenos corrugados. Número 4. Toyota Land Cruiser Série 70 versões civis e de trabalho. Se o mundo terminasse amanhã e tivesses que escolher um único veículo para cruzar um continente desconhecido, esse veículo seria a Toyota Land Cruiser Série 70. É o único veículo nesta lista que, depois de 40 anos, continua a ser fabricado quase exatamente igual ao primeiro dia. A Toyota continua a produzi-lo porque para certos trabalhos nas minas da Austrália ou nas missões humanitárias de África, nada mais serve. A Série 70 é a antítese da obsolescência programada. Não tem alcatifas de luxo, não tem sistemas de infoentretenimento complexos e nas suas versões de trabalho nem sequer tem vidros elétricos. O que tem é um chassi de escada que poderia suportar o peso de um edifício e eixos rígidos que podem receber impactos que dobrariam o chassi de qualquer outra carrinha. Os motores, como o lendário 1H Zeta Diesel de 6 cilindros atmosférico, são tão simples que não tem nenhum único componente eletrônico crítico para funcionar. Esta carrinha é o padrão pelo qual se mede a confiabilidade global. É uma máquina que se vende nova hoje com tecnologia de 1984, porque a Toyota sabe que a perfeição não precisa ser atualizada. É o legado final de uma era onde a engenharia se centrava na durabilidade absoluta acima de qualquer outra métrica. Possuir uma Série 70 não é possuir um transporte, é possuir um seguro de vida sobre rodas que estará pronto para trabalhar muito depois de os veículos elétricos de hoje se terem convertido em sucata reciclada. Número 3. Toyota Land Cruiser Série 100. Para muitos, a Série 100 representa o equilíbrio perfeito na história dos todo-terrenos. Foi o momento exato em que a Toyota conseguiu combinar um luxo genuíno com uma resistência que parece saída de um veículo blindado. Lançada a finais dos anos 90, a Série 100 introduziu o motor V8 de 4,7 litros conhecido como 2U Zeta IF e um bloco que tem sido documentado repetidamente superando 1 milhão de quilômetros com nada mais que mudanças de óleo e correias de tempo preventivas. Ao contrário de outros veículos de luxo que se sentem frágeis, a Série 100 mantém uma construção de carroçaria sobre chassi extremamente robusta. Os seus componentes internos estão sobredimensionados. Desde os rolamentos das rodas até aos sistemas de arrefecimento, tudo foi desenhado para operar em climas de calor extremo sem se degradar. É o veículo preferido pelos altos comandos de organizações internacionais porque sabem que, sem importar as condições do terreno ou a falta de manutenção profissional em zonas remotas, a Série 100 sempre ligará ao primeiro giro da chave. É o máximo expoente da engenharia da Toyota antes que a eletrônica começasse a dominar cada aspecto da condução. Número 2. Chevrolet Tahoe/GMC Yukon com motores Vortec de primeira geração. Se falamos da coluna vertebral do transporte confiável no continente americano, temos que falar da plataforma GMT 400 da General Motors. As Tahoe e Yukon, fabricadas a meados dos anos 90 com os motores Vortec de 5,7 litros, são, possivelmente, os veículos mais fáceis e baratos de manter na história da humanidade. Não são os mais sofisticados, mas a sua confiabilidade nasce de uma simplicidade mecânica que tem sido aperfeiçoada durante décadas. O motor de 8 cilindros com bloco de ferro é praticamente eterno. Não tem sistemas complexos de sincronização variável de válvulas nem turbocompressores que falhem. É uma unidade de potência honesta que entrega o seu torque de maneira constante e sem queixas. O que faz com que este veículo ocupe o número 2 é a sua capacidade de ser reparado em qualquer povoado,
por qualquer mecânico, com peças que custam uma fração do que custaria uma peça de reposição europeia ou japonesa. Num mundo de plástico, estas carrinhas são feitas de aço e componentes massivos. É comum ver unidades destas nas mãos de famílias que as têm passado de geração em geração, acumulando 400 mil ou 500 mil milhas, sem nunca ter requerido uma reparação maior no motor ou na transmissão. É a definição da engenharia americana no seu melhor momento. Número 1. Toyota Land Cruiser Série 80 a bolha ou Altana. Finalmente, chegamos ao trono. Não existe no planeta um veículo que inspire tanto respeito entre os mecânicos, viajantes e entusiastas como a Toyota Land Cruiser Série 80. Conhecida carinhosamente como a bolha ou a Altana em diversas regiões, esta máquina é o resultado de uma obsessão pela qualidade que a Toyota levou ao extremo durante a bolha econômica japonesa de princípios dos anos 90. Foi desenhada com um orçamento praticamente ilimitado para ser a melhor carrinha do mundo e, para muitos, ainda ostenta esse título. A série 80 é um tanque disfarçado de carrinha familiar. Utiliza eixos rígidos tanto à frente como atrás, o que lhe confere uma durabilidade mecânica em terrenos difíceis que nenhum veículo moderno com suspensão independente pode igualar. Os seus motores, seja os 6 cilindros em linha de 4,5 litros a gasolina ou o mítico motor turbo diesel da família HD, são peças de relojoaria pesada. Tudo na série 80 se sente sólido. Os puxadores das portas, os interruptores, a espessura dos vidros. É um veículo que foi construído para durar 25 anos nas condições mais duras do terceiro mundo, como padrão mínimo de design. Hoje em dia, uma série 80 em bom estado é mais valiosa que muitas carrinhas novas de pacote. E a razão é simples: o mundo sabe que não voltarão a fabricar veículos assim.